Olá, caríssimos alunos do segundo ano do Colégio Maristé. Tudo bem? Bom, conforme nós combinamos, planejamos, eis a nossa videoaula sobre a segunda parte do capítulo 14, que estará no nosso simulado bimestral do terceiro bimestre. Bom, é claro que essa videoaula ela se propõe a ser bem objetiva. Então, nós vamos aqui tocar naqueles pontos mais importantes dos regimes totalitários europeus. Ou seja, vamos estudar o nazifascismo, compreender suas características, bem como vamos analisar os modelos alemão, português, espanhol e, é claro, o fascismo italiano propriamente dito. Então, preparem-se e solta a vinheta para a gente começar essa videoaula. Muito bem, pessoal, estamos de volta então, vamos analisar os regimes nazifascistas europeus que praticamente surgiram pós Primeira Guerra Mundial. É importante deixar claro que nessa videoaula vamos estudar o modelo italiano, o modelo alemão, o modelo português e o modelo espanhol. E a gente vai começar aqui falando sobre as características básicas do fascismo. Atenção, eu vou falar aqui do fascismo enquanto gênero, enquanto regime político, porque veja bem, nós temos o fascismo italiano, o fascismo propriamente dito, e nós temos os outros modelos de fascismos que ocorreram na Europa, como no caso o fascismo alemão, que é conhecido como nazismo, o fascismo português, que é conhecido como salazarismo, o fascismo espanhol, que é conhecido como franquismo. Então, vamos analisar as características básicas do fascismo enquanto gênero. Então, a primeira característica que eu gosto sempre de lembrar para todos os meus alunos é o nacionalismo extremado, o nacionalismo xenofóbico. O fascista, ele é tão nacionalista, mas tão nacionalista, que ele odeia tudo que é estrangeiro. Bom, outra característica é o totalitarismo, é a ideia do Estado total, o Estado acima de tudo e de todos, e esse Estado comandado por um líder supremo, que se coloca acima da própria lei, que é seguido por todos de forma incontestável. Então, o totalitarismo é uma característica que atrofia o sistema político democrático. Importantíssimo perceber que essa é uma das principais características do fascismo. Além disso, temos o militarismo ou culto à violência, aonde esses países fascistas acreditam que apenas aqueles países mais bem preparados, belicamente, é que podem de fato ter alguma hegemonia no mundo. Outra característica é o anticomunismo. O fascismo, ele é totalmente averso às ideias de esquerda, totalmente averso ao comunismo, ao anarquismo, aos socialismos de forma geral. O fascismo também se mostra como antiliberal. Ele não crê nessa característica do capitalismo. Afinal de contas, as crises do capitalismo arruinaram muito justamente os principais países em que esses regimes se desenvolveram. Então, o antiliberalismo é uma outra característica que você deve recordar. O unipartidarismo. Nas nações fascistas, defende-se a existência de apenas um único partido. E nós sabemos que onde existe um único partido, não há um pluralismo de ideias, logo, pessoal, não há democracia. Então essa é outra característica aí do fascismo. Culto à personalidade, culto ao grande líder, sem sombra de dúvidas, é uma outra característica do fascismo. Propaganda governamental, educação dirigida, são características que ditaduras fascistas possuem, Uma censura forte,
forte. As informações são controladas, elas são verificadas pelos governos fascistas. Bom, no caso do fascismo italiano, houve uma característica que se destacou bastante, que é o corporativismo. É a ideia do Estado como o intermediador entre patrões e empregados, ou seja, o Estado exercendo seu papel de mediação. Isso foi muito forte na Itália. Já na Alemanha, temos uma outra característica que também se destacou muito, que foi o racismo. Inclusive, essa uma contribuição de Adolf Hitler para o nazismo alemão. Importante ressaltar que essa característica ela se desenvolve no modelo fascista alemão. Além do mais, também se desenvolveu no modelo fascista alemão a ideia de formar um território onde há ali pessoas que são da origem germânica, ou seja, formar o espaço vital nazista ou espaço vital alemão. E isso implicaria, claro, uma expansão territorial que foi iniciada pelo nazismo alemão. Então, essas são características importantíssimas relacionadas ao fascismo, tá certo? Sobre as causas do fascismo, a gente não pode aqui deixar de compreender que o fascismo, ele é filho do contexto sociopolítico e econômico da Europa pós Primeira Guerra Mundial, pessoal. É muito importante você compreender que a Europa, que foi o palco onde esses modelos de regime político surgiram, a Europa vivia uma crise pós Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu neste continente. Nós temos aí as sequelas de uma guerra dessa proporção. Cidades inteiras foram varridas do mapa. Nós temos aí economias destruídas. A Europa, né, boa parte dela estava ali tentando fechar suas feridas, curar, né, as sequelas deixadas. É importante salientar que o clima era um clima de desilusão. A gente tem ali pessoas que perderam toda a sua família. Temos ali cidades que foram varridas do mapa. Então, as sequelas deixadas pela Primeira Guerra acabaram promovendo o surgimento de um terreno fértil para o desenvolvimento do fascismo. E para piorar, no final da década de 20, a crise de 1929, ela simplesmente intensificou essas consequências negativas sociais, políticas e econômicas, o que fez com que o discurso fascista ganhasse ainda mais força. Um detalhe curioso é que, em meio a esse momento de desilusão europeia, houve um crescimento das ideias socialistas nesses países, principalmente os que mais sofreram com a Primeira Guerra Mundial. Eu me refiro à Itália, eu me refiro a Alemanha em especial. Então, nesses países, os grupos fascistas, eles de certa forma surgiriam para combater o crescimento das ideias socialistas que ali, né, acabavam surgindo. Ou seja, os partidos de viés socialista começaram a crescer, começaram a ter cada vez mais pessoas aderindo, né, ao partido, e isso colocou um medo enorme na burguesia desses países. A burguesia, ela ficou com medo de que esse crescimento do socialismo pudesse provocar algo parecido com uma revolução socialista, tal qual aconteceu na própria Rússia em 1917. Então essa burguesia, ela vai financiar grupos de extrema direita para combater os grupos de esquerda. E foi assim que o fascismo ele surgiu. Foi assim, meus amigos, ou seja, com esse espírito de revanche, com esse espírito de realmente duelo contra as ideias socialistas que o fascismo acabou surgindo. E os modelos que nós vamos aqui analisar são esses. O modelo italiano com o grande líder Benito Mussolini, o modelo espanhol com o general Francisco Franco, o modelo português com Oliveira Salazar e, é claro, por que não dizer, o modelo alemão
com Adolf Hitler, essa figura aqui que está logo atrás de mim, ok? Então a gente vai aqui perceber essas características que marcaram esses regimes fascistas na Europa. E aqui eu já começo mostrando a vocês aí algumas propagandas que eram comuns. Lembrem-se que esses modelos de regime fizeram um uso deliberado, né, dos veículos de comunicação. Então a gente tem aqui, olha, por exemplo, propagandas comunistas e propagandas fascistas. Ambos, né, esses grupos tentando denegrir, né, através de um sistema de propagandas, o modelo do outro, tá certo? Bem, o primeiro regime fascista que a gente vai aqui analisar é o fascismo italiano, tá certo, pessoal? E para, né, analisarmos e entendermos aqui o que foi o fascismo italiano, a gente vai ter que relembrar um pouquinho da história da Itália, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Itália ela terminou a Primeira Guerra do lado dos vencedores, mas isso não implicou, né, benefícios para a Itália. A gente sabe que a Itália vivia ali uma monarquia parlamentarista e vários eram os problemas, né, que surgiram pós-Primeira Guerra. A Itália acabou gastando muito. Ela, como a gente falou em sala de aula, acabou dando uma passada maior que a perna. E quais eram esses problemas? Eu me refiro a dívidas, desemprego, inflação e toda essa atmosfera social, econômica e política acabou favorecendo o crescimento de grupos socialistas, principalmente nas eleições italianas. Bem, como eu já disse, para fazer combate ao crescimento do socialismo dentro da Itália, eis que surgiu um grupo, né, paramilitar, liderado por Benito Mussolini, surgiu em 1919, e esse grupo era chamado de Fácio de Combate. Esse grupo ele reprimia movimentos sociais com extrema violência. Eles eram, né, conhecidos como os camisas negras, porque realmente se trajavam de negros. Esses grupos eram apoiados pela burguesia, pessoal. E esse grupo, né, o Fácio de Combate, na década de 20, ele se tornou um partido político, que era o Partido Nacional Fascista, e foi concorrer às eleições. Para vocês perceberem uma coisa interessante aqui, né? Esse grupo, nas eleições parlamentares, né, que concorreu, perdeu, ou seja, o discurso realmente extremado do fascismo na Itália, no início, não encontrava, né, eco dentro da sociedade. Porém, as coisas mudariam bastante, principalmente depois de um ato cívico que o fascismo acabou produzindo. Eu me refiro à Grande Marcha sobre Roma, onde 50 mil camisas negras aproximadamente acabaram marchando, e isso gerou um impacto enorme na sociedade italiana. O próprio rei da Itália, Vítor Emanuel, ele simplesmente convidou Mussolini para compor o poder. E a partir desse momento, aí sim, no poder, Mussolini realmente coloca em prática o projeto fascista para todo o país. Ele implanta uma ditadura e ele, inclusive, é chamado, né, pelo título de Duce, o grande líder da nação. Importante também lembrar que Mussolini encontrou uma forma de atrair o apoio da Igreja, a Igreja Católica, uma instituição extremamente importante dentro da Itália. Ele, em 1929, assinou o famoso Tratado de Latrão, que foi o tratado que acabou dando origem ao Vaticano, pessoal. Olha só. E assim, né, o apoio da igreja era obtido por Benito Mussolini. Bem, uma vez os fascistas no poder da Itália, perseguições a opositores, fechamento de partidos, o controle, a censura sobre os veículos de comunicação, ênfase no nacionalismo extremado, né, o patriotismo, enfim, tudo isso acabou sendo colocado em prática. Então essas são as características primordiais do fascismo italiano. E quem deu o primeiro passo rumo aí à Segunda Guerra Mundial, pessoal,
foi justamente a Itália. Para você ter uma ideia, né, o neocolonialismo, ele realmente começa a sacudir novamente esses países europeus a partir de 1936, quando a Itália invadiu a Etiópia, dando o primeiro passo para aquilo que seria, no futuro, em 39, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, essas são as principais informações a respeito do fascismo italiano. E agora, sem mais delongas, nós vamos para a Alemanha, porque a Alemanha também teve um modelo fascista, que nós conhecemos como nazismo. E evidentemente que eu não posso começar a falar de nazismo sem antes falar, né, das consequências da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha. Como todos vocês sabem perfeitamente, logo após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se tornou uma república parlamentarista, a famosa República de Weimar. E essa nação, ela estava sob as sanções do Tratado de Versalhes. Tratado esse que, como nós estudamos, puniu a Alemanha como a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial. Logo, a Alemanha tinha que pagar as dívidas de guerra. A Alemanha mergulhou numa crise econômica sem precedentes na sua história. A Alemanha precisou contrair empréstimos para reconstruir, né, o seu país. E detalhe, gente, as consequências sociais foram também devastadoras. Fome, miséria, desemprego, consequências econômicas realmente também são, né, de desiludir qualquer cidadão. Eu falo aqui de hiperinflação. Para você ter uma ideia, a inflação na Alemanha chegou a 32.400% ao mês, meus amigos. Era um valor extraordinário. E isso aí pioraria bastante com a crise de 29 no final da década de 20, tá certo? Então foi em meio a essa situação toda que as ideias socialistas encontraram um terreno para se propagar. O crescimento dos grupos socialistas acabou fazendo com que a burguesia alemã tivesse medo, né, de que na Alemanha ocorresse uma revolução socialista tal qual aquela na Rússia de 17. Então vejam que a motivação foi semelhante ao que aconteceu na Itália. Por isso, em 1919, foi criado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bom, em alemão, né, o anagrama formado pelos nomes do partido, pelas letras iniciais, corresponde à palavra nazi. Daí vem o termo que nós conhecemos como nazismo, tá certo? Bem, é importante deixar claro que o grupo nazista, ele, embora, né, no nome do partido tenha, né, a palavra socialista, né, Partido Nacional Socialista, ele não era de esquerda, ele não era socialista. É importante deixar claro que só foi colocada essa palavra porque era uma palavra popular entre os operários alemães. E como o grupo queria atrair o operariado, essa palavra foi utilizada. Eu sei que recentemente nas redes sociais brasileiras se cogitou aí o boato de que o nazismo ele era de esquerda. Pessoal, isso na verdade é uma grande fake news. Não há nada de esquerdismo no nazismo, tá certo? Todas as pesquisas que nós temos, elas comprovam justamente o contrário. O nazismo ele era anticomunista. O próprio Hitler, na sua obra, deixa bem claro isso, tá certo? Então, esse partido ele era bem semelhante ao grupo que a gente estudou ainda há pouco lá na Itália, né? O grupo fascista italiano. Bom, uma pergunta que sempre me fazem: foi o Hitler quem criou o nazismo? A resposta, claro, que não. Claro que não foi Adolf Hitler. Na verdade, Hitler, ele foi o potencializador do nazismo, né? O partido já existia, né? Quando Hitler entrou, Hitler vai dar um novo rumo. Hitler, que era um grande orador, era um homem de uma retórica impressionante e falou aquilo que o povo alemão, em meio a toda essa fome, miséria e desemprego, queria ouvir. Então, as palavras de Hitler, é importante que se diga
elas eram para aquele alemão que estava desiludido com as consequências de uma Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? E olha, era um discurso que foi se radicalizando cada vez mais, principalmente depois que Hitler escreveu aí a sua obra, né, o Mein Kampf, Minha Luta, que a gente vai já falar. Antes, vamos deixar claro que o Partido Nazista, ele combatia os grupos de esquerda dentro da Alemanha. Inclusive foram criadas, né, grupos de assaltos, seções de assaltos, que é a famosa SA, que perseguia os opositores, né, pessoal? É importante salientar que esses alemães que faziam parte da SA usavam um fardamento lá, né, pardo, uma camisa bem estilo militarizado, que era realmente um estilo bem próprio e que seria adotado pelo próprio exército alemão nazista. Bem, o grupo nazista era apoiado pela burguesia, como eu já falei. Por quê? Porque essa burguesia ela tinha o desejo de acabar com o crescimento do socialismo dentro da Alemanha. E para você ver, esse discurso nazista, no início, ele não conseguia ecoar, ele de fato não contagiou muitos alemães. Esse discurso ele vai ficar mais forte depois que a situação econômica da Alemanha se deteriora muito, principalmente com a crise de 29. Mas a gente tem como prova para, né, afirmar o que estamos falando, as derrotas que os nazistas tinham nas eleições parlamentares na Alemanha. Muito bem. Em 1923, o Adolf Hitler tentou um golpe de Estado que acabou realmente fracassando. Hitler foi preso e na prisão ele escreveu a sua obra, né, o Mein Kampf, Minha Luta, que é onde nós vamos encontrar os princípios básicos do nazismo, principalmente o antissemitismo. Lembre-se, Hitler jogava a culpa nos judeus da falência econômica da Alemanha. Hitler vai destilar o ódio, tá certo, a este grupo nesta obra. Esta obra, sem sombra de dúvidas, acabou, né, se tornando aí, né, o livro que norteou a política nazista, principalmente quando Hitler passou a ocupar o poder na Alemanha em 1933. Muito bem. E olha só, pessoal, além disso, Hitler também defendia, como eu já falei, né, a construção do espaço vital alemão, o expansionismo territorial, dominar todos os territórios que tinham povos de origem germânica. O Hitler ele vai defender a ideia de que o povo alemão é um povo que descende de uma raça superior, a raça ariana. E é claro, além de tudo isso, ele defende o não cumprimento das sanções do Tratado de Versalhes. Bem, com a crise de 29, como eu já disse, os nazistas se fortalecem. O discurso nazista ganha força e eles acabam aí tendo uma vitória considerável. Eles conquistam 1/3 do parlamento alemão. Em 1933, Hitler é nomeado primeiro-ministro. E aí, pessoal, no poder, Hitler começa a colocar em prática o seu projeto. Lembrando que é nomeado Führer, o guia do povo, e proclama o Terceiro Reich em 1934. Pessoal, a partir de 33, Hitler começa a nazificar a Alemanha. É importante também deixar claro aqui que o parlamento alemão ele é incendiado e, né, a culpa desse incêndio foi jogada em cima dos socialistas. E aí nós temos o cancelamento de eleições, nós temos o fechamento de todos os partidos políticos, exceto o nazista. Tudo isso, né, acaba construindo uma das ditaduras mais famosas que o mundo já viu. Eu me refiro à ditadura nazista na Alemanha, tá certo, pessoal? E olha, né, é criada a SS, que são as seções de segurança, que era uma polícia política, a Gestapo, que era a polícia secreta,
foram criadas para perseguir os opositores, perseguir aqueles que não concordavam com as ideias nazistas. E em 1935, tudo aquilo que foi destilado no livro de Hitler acabou se tornando lei, ou seja, as leis de Nuremberg, que restringiam a cidadania e os direitos dos judeus, proibia os casamentos entre judeus e não judeus. Realmente, pessoal, a vida da comunidade judaica dentro da Alemanha pioraria muito. Em 1938, temos o episódio famosíssimo da Noite dos Cristais. Helder, que episódio é esse? Bom, a gente vai ter aí 5.700 estabelecimentos judaicos, aproximadamente, várias sinagogas entre esses estabelecimentos que foram depredados, e isso já era, pessoal, uma prévia do que viria depois com o Holocausto. E aqui no slide, algumas imagens que marcam esse antissemitismo alemão, tá certo? Uma coisa curiosa que eu trouxe aqui para vocês é que em 1936, durante as Olimpíadas, né, que ocorreram lá em Berlim, na Alemanha, e que Hitler fazia questão de mostrar ao mundo através das Olimpíadas a superioridade da raça ariana, eis que Hitler realmente teve que engolir a seco suas palavras. O mito da superioridade do homem branco, do germânico, né, da raça ariana, cai por terra. A principal prática esportiva da Olimpíada, que era a corrida, foi vencida por um norte-americano, o famosíssimo Jesse Owens. Tá aqui a imagem dele. Hitler, inclusive, nem ficou para assistir a premiação. Tá certo, pessoal? Bem, como eu disse, era uma ditadura. E em ditaduras, a doutrinação, né, o controle do ensino, o controle da propaganda, sem sombra de dúvidas, é realizado. E Hitler tinha um ministro, né, das comunicações, que era o Goebbels, justamente essa figura que está aqui, olha, nas imagens, inclusive Goebbels com Adolf Hitler, ok, pessoal? Várias obras públicas são criadas, investimento pesado na indústria bélica, criação de leis trabalhistas, limitação de salários, expansionismo militar. Tudo isso foi colocado em prática sob o governo de Adolf Hitler. Em 1938, a Áustria, vizinha da Alemanha, foi anexada na Anschluss, tá certo? E em 39, Hitler anexaria a Tchecoslováquia, ali na região dos Sudetos, que tinham ali povos de origem germânica. Hitler realmente já estava colocando em prática a construção do seu espaço vital. Até que Hitler disse que desejaria a Polônia. Com relação à Polônia, a situação ela se complicou porque a Inglaterra e a França não aceitavam a anexação da Polônia e Hitler realmente fez questão por anexar. Tanto é que ele sabia que ao atacar a Polônia haveria guerra. Ele anexou a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, fato esse que desencadeou, pessoal, a Segunda Guerra Mundial. É importante ressaltar que, antes de invadir a Polônia, Hitler, que não era nada besta, fez questão de fazer um acordo com Joseph Stalin da União Soviética. Ambos assinaram um pacto de não agressão. Logo, com isso, Hitler ele livrava uma das frentes de ataque. Bom, mesmo assim, a Segunda Guerra começava a partir dessa invasão. Só que sobre a Segunda Guerra, pessoal, a gente só vai falar na próxima aula, onde nós vamos estudar justamente a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Bom, agora algumas curiosidades aqui para vocês com relação a alguns símbolos, viu, pessoal, nazistas, por exemplo, né? A suástica, observem bem, a suástica é um símbolo, né, nazista, e muitos alunos me perguntam de onde vem esse símbolo, ok? Olha, a gente tem aí em várias civilizações uma simbologia que
é muito parecida com essa suástica, tá certo? Olha, eu trouxe inclusive aqui a suástica mais antiga já encontrada, que é essa imagem que vocês observam logo aqui, ó, acima, tá certo? Bom, aqui na verdade, acima. Essa é a suástica mais antiga, ela adorna um prato cerâmico que foi descoberto numa escavação arqueológica lá em Samarra, cidade antiga mesopotâmica, pessoal, que fica hoje no Iraque. Especialistas do Museu do Louvre, na França, dizem que o artefato, né, realmente pode ser ali por volta, né, do século 7 a.C. Não acredita-se que ele seja desse período. E ele está exposto lá no Museu do Louvre. Tranquilo? Tranquilo, pessoal. Então, assim, essas são algumas curiosidades que eu convido vocês a lerem quando baixarem esse slide, tá bom? Eu também trouxe aqui, né, imagens do expansionismo de Hitler, né? Hitler ali anexando a Áustria, Hitler mostrando suas pretensões na Europa, Hitler anexando a Tchecoslováquia na região dos Sudetos. Então, foi dessa forma que Hitler realmente conduziu a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Então, essas informações sobre o nazismo, muito importantes. Agora a gente vai para a Espanha, pessoal, porque na Espanha tivemos também uma ditadura fascista que recebeu o nome de franquismo. Mas, antes de entrarmos no franquismo propriamente dito, vamos entender as características sobre esse país chamado de Espanha. Espanha que era uma nação que se industrializou tardiamente, era uma nação atrasada, pessoal, em relação ao restante dos países da Europa Ocidental. Para você ter uma ideia, em 1931 a Espanha se tornou uma república parlamentarista e, evidentemente, que os grupos políticos que existiam vão disputar o poder. E havia entre esses grupos um grupo chamado de Falange, que era um partido fascista na Espanha, liderado por um militar chamado de Francisco Franco. Bem, em 1936, para as eleições do Parlamento Espanhol, olha a surpresa. Um grupo que era a Frente Popular, que era um grupo que reunia vários, né, grupos de esquerda, né, grupos socialistas, comunistas, sociais-democratas, enfim, esse grupo acabou vencendo as eleições para o Parlamento Espanhol. E quem não gostou nem um pouco disso, quem não aceitou aí essa derrota foi a Falange. E aí é o momento em que Francisco Franco dá um golpe de Estado, ele que era militar, ele que tinha um comando das Forças Armadas, e inicia aquilo que nós conhecemos como a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, ela ocorreu entre 1936 e 1939, pessoal. Foi um conflito violentíssimo. E olha só que importante falar agora. E foi nesta Guerra Civil que Franco recebeu o apoio de outros países fascistas europeus, no caso a Itália, principalmente, e a Alemanha. E esses países utilizaram a Guerra Civil na Espanha como uma espécie de treino para a Segunda Guerra. Inclusive, muitos armamentos que foram desenvolvidos foram, né, utilizados nessa guerra civil, o que deixou um rastro de mortes e de crueldade ainda maior. Essa guerra civil foi uma guerra entre a Frente Popular, que se autodenominava de republicanos, e os fascistas liderados por Francisco Franco, liderados pela, né, elite espanhola, vários latifúndios, a igreja, pessoal. Importante salientar que a igreja fazia parte desse grupo e boa parte da classe média. Então, essa foi a Guerra Civil Espanhola. E como eu disse, né, Hitler e Mussolini apoiam Franco e fazem dessa guerra o seu laboratório. Armas foram testadas, técnicas de combate foram implementadas. E no final, quem venceu foi Francisco Franco, e é claro que ele consolida sua ditadura. Francisco Franco ficou no poder na Espanha
até a sua morte em 1975, gente, muito tempo. Essa ditadura espanhola deixou sequelas profundas, que inclusive vale lembrar que somente agora está vindo à tona aí os documentos secretos da ditadura franquista na Espanha. Eu tenho certeza que o mundo conhecerá muito mais sobre os horrores que nós já suspeitamos que ocorreram nessa ditadura. Inclusive, isso está em discussão ainda na Espanha. Certamente essas informações, muitas delas mantidas em sigilo até hoje, informações ultra secretas, virão à tona sobre esse período. Essa imagem que está logo atrás de mim é uma imagem que todos vocês já devem ter ouvido falar, o famoso quadro do pintor, né, do pintor Pablo Picasso, chamado de Guernica. Guernica fazendo referência a uma cidade espanhola que foi devastada pelo ataque fascista, nazista, né? Ou seja, durante a Guerra Civil Espanhola. Tranquilo? Então vejam que não há nada de difícil nesse conteúdo, aliás, é um conteúdo bastante interessante. E vamos agora para o nosso último modelo, que é o modelo fascista português, que nós chamamos de salazarismo, pessoal. É o modelo português e tem esse nome devido ao primeiro-ministro português que acabou implantando uma ditadura terrível em Portugal, que era o Antônio de Oliveira Salazar, tá certo? Importante deixar claro que ele governou entre 32 e 68, quando foi substituído por Marcelo Caetano, que dá continuidade. Essa é uma ditadura, pessoal, né, fascista de extrema direita. Essa é uma ditadura que concentrou poderes nas mãos do presidente, no caso do primeiro-ministro, que era o Oliveira de Salazar, importante ressaltar isso, né? Nas mãos do presidente foi aqui no Brasil, na nossa ditadura militar. E para aproveitar o gancho, vamos deixar bem claro que no Brasil, até hoje, nós não tivemos, né, ditaduras fascistas, não tivemos regimes totalitários, tá certo, pessoal? Bem, voltando aqui para o salazarismo, a gente percebe que ele, como qualquer ditadura, né, acabou com o pluripartidarismo, só era permitido um único partido, que era o Partido Fascista Português. Aqui, na verdade, ele era chamado de União Nacional, tá certo? Que era fascista. Outro detalhe importante era o controle sobre os movimentos operários, trabalhistas durante o salazarismo. E o salazarismo durou muito tempo, né? Ou seja, a gente sabe que o Salazar, ele, né, morreu em 68, mas mesmo com o Marcelo Caetano, pessoal, essa ditadura, esse regime durou até 1974, quando com uma revolução chamada de Revolução dos Cravos, os militares portugueses acabam aí, né, derrubando o salazarismo português. E quem passa a ocupar o poder é Antônio Spínola. E começa-se aí a reconstruir, né, uma nova história para Portugal. Então, esses são os modelos, meus caros, são os modelos justamente que nós temos que compreender quando o assunto for fascismo europeu. Com essas informações, eu acredito que agora sim fica muito fácil para você fazer uma boa prova. Lembrando que terça-feira, às 3 da tarde, nós vamos fazer aquela live, tá certo? Para realmente debatermos o TD de revisão, tirar as dúvidas. Então, quero ver todo mundo ligado aí na terça-feira, às 3 da tarde. Eu divulgo o link da transmissão na sala virtual. Beleza? Um beijão no coração de todos e bons estudos para que a semana de vocês seja gloriosa. Valeu, galera. Tchau. El de Camero.